Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Esse é o canal Rasgando o Véu da Palavra. E hoje nós trataremos sobre um assunto chamado tricotomia. Eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, Paulo já começa falando que o homem ele é feito de três elementos: do corpo, da alma e do espírito, que é se dado o nome de tricotomia. Então, no capítulo 2, do versículo 7 de Gênesis, a Bíblia vai falar que Deus ele pega o pó da terra e ele começa a fazer o homem do pó da terra. Por isso que se dá o nome de Adão, que significa vermelho. Então, quando Deus termina de fazer o boneco, que era apenas um boneco de terra, de barro, quando Deus termina de fazer esse boneco de barro, ele sopra no nariz do boneco. Então o boneco ele começa a ter vida, ele deixa de ser abstrato e ele começa a ser... ele começa a ter vida, ele começa a ter emoções, a se mexer, porque Deus ele sopra no nariz do homem e o homem começa a ser um ser vivente. Entra a alma e entra o espírito. Então o homem começa a ser formado de três elementos: do corpo físico, da alma e do corpo espiritual. Eu vou explicar para você. O corpo físico, que é simples, que é feito do pó da terra, simples, não tem mais mistério. Mas o que significa a alma? A alma é o centro das emoções, é a alma que pensa, é a alma que age, é a alma que raciocina, é a alma que tem o sentimento. Então a alma manda as informações para o corpo, para o cérebro. Então o corpo começa a agir a partir das informações que a alma começa a mandar para o corpo. Então a alma significa eu e significa você. E o corpo espiritual? Eu quero rasgar o véu da palavra no corpo espiritual. Por que criar um corpo espiritual? Não poderia ser só o corpo físico e a alma? Já estava de bom tamanho. Porém que se a gente tivesse sido criado, sido feito somente do corpo físico e da alma, nós não teríamos ligação com Deus. Então Deus, na sua onisciência, que Ele sabe de tudo, Ele cria o corpo espiritual, porém Ele não deixa junto os três. Como assim? Não entendi. Eu vou explicar para você. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra vai dizer que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela adentra na divisão da alma e do espírito. Olha só, ela entra na divisão da alma e do espírito. Então significa que a alma e o espírito ela tem uma divisão. Só que tem um mistério nessa passagem. É que a nossa alma, quando ela fica sensível, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós pagamos o preço, os nossos 5 sentidos do nosso corpo, ele abaixa. Então a nossa alma começa a ter uma sensibilidade. E quando você começa a adorar ao nome do Senhor, ao nome do Todo-Poderoso, a sua alma ela começa a ter um livre acesso para o corpo espiritual. Então quando você não está em pecado, quando você não está na carne, você começa a adorar a Deus e a sua alma tem o livre acesso para entrar no corpo espiritual. Então só assim nós temos a ligação com o Espírito Santo. Muita gente fala: eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu não consigo ver coisas espirituais que algumas pessoas veem. Até dizem que é mentira, mas não é mentira. É porque a sua carne está forte.
A sua carne, ela não está sensível, a sua alma não está sensível, então a sua alma não consegue sair do seu corpo físico e entrar no seu corpo espiritual para poder sentir a presença de Deus. É por isso que temos que jejuar, que temos que pagar preço. E tem outra coisa, quando o ser humano, o homem, ele está em pecado, ele diverge do corpo espiritual, porque em Isaías 59 vai falar que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, quando você está em pecado, a sua carne ela está forte e a sua alma não vai conseguir sair do seu templo físico para entrar no seu templo espiritual. Então, o homem é feito do corpo físico, da alma e do corpo espiritual. Essa é apenas uma introdução. Você veja e reveja esse vídeo para você aprender que quando você for ao culto, você tem que jejuar, você tem que orar, tem que pagar preço, para sua alma ficar sensível e adentrar no corpo espiritual, sendo assim os três, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam em um, os nossos três elementos que fomos formados também se tornará em um, e nós passamos a ter a ligação com o Espírito Santo. Então nós vamos passar a ver algo diferente no mundo espiritual. Então estude a palavra de Deus, jejue, ore, que você vai ficar sensível, porque nada é em vão. Deus não criou o homem físico, a alma e o espiritual à toa. Então que você possa curtir esse vídeo, você possa se inscrever nesse canal. Toda semana, provavelmente no sábado, estarei postando vídeos sobre assuntos. E você também pode deixar no comentário se você gostou, qual o assunto que você quer, que você tem dúvida, que quer que nós tratamos aqui no canal Rasgando o Véu da Palavra. E se você não entendeu, tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu estarei respondendo para você. Esse é o canal Rasgando o Véu da Palavra. Paz do Senhor a todos.